Olá pessoal, Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal na Vide. Hoje vamos falar nessa videoaula equações de primeiro grau. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ative aí o sininho das notificações e se você gostou da aula, foi interessante para a sua aprendizagem, dá aí seu joinha. A aula hoje é baseada no autor de Araribá mais matemática para os alunos do 7º ano. Então vamos falar hoje um pouco sobre equações de primeiro grau, as raízes de uma equação, como também o conjunto do universo e a solução das equações de primeiro grau. Equações de primeiro grau. Então a equação de primeiro grau ela é uma igualdade. Então veja aí essa informação. Para que uma balança de dois pratos fique equilibrada, é necessário que a massa total dos objetos que estiver em um dos pratos seja igual à massa total dos objetos que estiverem no outro prato. Nesse caso, podemos representar a massa dos objetos que estão nos dois pratos como uma sentença matemática, em que há um sinal de igual, denominada igualdade. Então veja só esse exemplo aqui. A balança abaixo ela está em equilíbrio, tem o mesmo peso. Então desse lado aqui, do lado esquerdo, temos 700 mais 300 gramas, dá 1000 gramas. 700 mais 300, 1000 gramas. Desse outro lado aqui, temos um peso de 1000 gramas. Então aqui tem 1000 gramas, aqui tem 1 quilo, aqui também tem 1 quilo. Então essa balança ela está em equilíbrio. Então uma equação ela tem que estar em equilíbrio. O que chamamos desse lado aqui é de primeiro membro e esse outro lado aqui chamamos de segundo membro. E cada valor desse é chamado de termos da equação. Então a equação de primeiro grau ela se diferencia porque tem um sinal de igualdade. Na balança abaixo há um objeto de massa A desconhecido em grama. Temos aqui, olha, nesse lado esquerdo temos 300 gramas, aqui 300 gramas e aqui não tem valor. Colocou um A aqui, uma letra A aqui para identificar esse valor. E do outro lado temos 1000 gramas e aqui 700 gramas. Então 1000 gramas com 700 gramas dá 1700 gramas. Desse lado aqui só tem 600. Então ficaria 300 mais 300, 600 mais A. Se aqui tem 1700, aqui só tem 600. Então falta quanto aqui? 1100 gramas. Então esse valor de A, ele corresponde a 1100 gramas. Então equações, observe as situações a seguir. Situação 1. Amanda foi ao mercado comprar algumas caixas de leite e gastou ao todo 15 reais. Então aqui a informação é que tem cada caixa de leite ela vale 3 reais. Então podemos identificar por X o número de caixas de leite compradas e escrever a seguinte sentença. Então, podemos indicar por X o número de caixas de leite compradas por Amanda, e escrever a seguinte sentença. Preço de cada caixa de leite é 3 reais. Então não está dizendo aqui a quantidade, então vai ficar 3x. A quantidade de leite vai ser representado por X. E ela gastou 15 reais. Então vai ficar 3x igual a 15. Então, esse lado aqui chamamos de primeiro membro e esse lado aqui chamamos de segundo membro. Então, 3x é igual a 15. Então, que valor eu devo colocar no x aqui, para que multiplicado por 3 dá 15. Então, veja só. 3 vezes um número qualquer que dá igual a 15. Esse número só pode ser exatamente o número 5, porque 3 vezes 5 é 15. Então, a Amanda, ela comprou aqui no caso 5 caixas de leite. A situação 2 diz o seguinte. Flávia viu este recado no mural da escola. O professor de música está selecionando 6 adolescentes, meninos e meninas, para formar uma banda. Inscrições na sala de música. Então veja só. Em seguida, ela se perguntou quantos meninos e quantas meninas pode compor essa banda. Como a soma dos números de meninas como o de meninas é igual a 6,
podemos indicar o número de meninas por x e o número de meninos por y. E escrever a seguinte sentença matemática. Então temos meninas, que é x, né? Mais os meninos, que é y, é igual a 6. Portanto, equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade, em que números desconhecidos são representados por letras, e essas letras são chamadas de incógnitas. Então, uma equação ela deve ter o sinal de igualdade para separar quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito. Quem está do lado esquerdo chamamos de primeiro membro e quem está do lado direito chamamos de segundo membro. Então vejamos aqui esses exemplos. 2x igual a 4. Tem número, tem letra e tem sinal de igualdade. Se isso acontece, ela é uma equação em que a letra, a incógnita, é a letra x. A ao quadrado é igual a 4. Então ela é uma equação por quê? Porque tem letra e tem sinal de igualdade. E a incógnita dessa equação é a letra A. Como falamos, pode ser qualquer letra. Esse outro aqui, 3m menos 5n é igual a 7. É uma equação. E as incógnitas dessa equação são o m e o n. Então essa equação aqui, ela tem duas letras distintas, duas letras diferentes. Então tem duas incógnitas, em que uma é o m e a outra é n. Ela é uma equação porque tem letras e sinal de igualdade. Observação: em todas as equações há o sinal de igual, ou seja, todos representam uma igualdade. Em uma igualdade, a expressão à esquerda do sinal de igual é chamada de primeiro membro, como já falamos anteriormente, e a expressão à direita é chamada de segundo membro da igualdade. Portanto, nem toda sentença matemática é uma equação. As sentenças abaixo, por exemplo, elas não são equações. Por que elas não são equações? Porque nessa primeira aqui, ó, x mais y, tem letra, tem incógnita, mas o sinal aqui não é de igualdade. É um sinal de desigualdade. É um sinal aqui, nesse caso aqui, é um sinal de maior. Então, ó, x mais y é maior do que 8. Para ser equação, tinha que ter um sinal de igualdade. Isso aqui chamamos de inequação. Então não é uma equação. O que é obrigado para se tornar uma equação? O sinal de igualdade. Então x mais y é maior que 8 não é uma equação, pois essa sentença não apresenta sinal de igualdade. Já nessa outra, 5 mais 3 é igual a 8. Tem o sinal de igualdade, mas está faltando a letra, está faltando a incógnita. Então, não é uma equação, pois essa sentença não apresenta incógnita. Então, agora, vamos ver aqui raízes de uma equação. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas alguns deles tornam a sentença verdadeira. Então, vamos retornar à situação 1 e verificar que o valor de x torna verdadeira a equação. 3x é igual a 15. Aquela equação que a Amanda comprou o leite. Então, olha, 3x é igual a 15, em que x representa o número de caixas de leite. Então, observamos que foi o número 5 que tornou a sentença verdadeira, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Então, dizemos que o número 5 é a raiz da equação 3x igual a 15. Assim, descobrimos que a Amanda comprou 5 caixas de leite. Então, a raiz de uma equação é o valor da letra, é o resultado da equação. É o valor da incógnita. Então, aqui embaixo diz, raiz de uma equação é o número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Então, podemos verificar se o número é raiz ou não de uma equação, substituindo a incógnita por ele. Se a sentença for verdadeira, o número considerado é raiz da equação. Se a sentença for falsa, o número não é raiz da equação.
Então veja aqui um exemplo. Vamos verificar se menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Para isso, substituímos o x por menos 1. Ou seja, o valor do x aqui, o problema diz que é menos 1. Então, eu quero verificar se menos 1 satisfaz a equação 8x mais 3 igual a menos 5. Então, esse primeiro membro tem que ser igual a esse segundo membro. Então, olha, 8x mais 3 é igual a menos 5. Onde for x, eu vou colocar o valor de menos 1. Por que vou colocar o valor de menos 1? Porque o problema aqui diz, vamos verificar se menos 1 é raiz da equação. Então, o número que estiver perguntando, eu vou colocar ele. Nesse caso aqui, estou perguntando o 1 negativo. Então, onde for x, coloca o 1 negativo. Então, ficaria 8 vezes x mais 3 igual a menos 5. Então, 8 vezes o valor de x seria o menos 1. Aí, continua o resto da equação, mais 3 igual a menos 5. Aqui, resolve essa multiplicação, é jogo de sinal. Mais por menos dá menos. 8 vezes 1, 8. Aí, continua, mais o 3 igual a menos 5. Resolvendo isso aqui, sinais diferentes diminui, conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é maior valor absoluto é o 8, então o sinal do 8 é menos. Então, sinais diferentes diminui. Então, 8 menos 3 vai dar 5. Coloca 5 negativo, porque o 8 é maior e o sinal dele é negativo, que é igual a menos 5. Observamos que o primeiro membro ficou igual ao segundo membro. Então, isso aqui torna a equação verdadeira para que o número menos 1 seja a raiz dessa equação aqui. 8x mais 3 igual a menos 5. Portanto, para eu saber se um número qualquer é raiz de uma equação, é só trocar a incógnita, ou seja, a letra, pelo número dado. Se o resultado no primeiro membro for igual ao segundo membro, a resposta é certa. É sim, aquele número satisfaz a equação. Aqui temos essa observação. O número 1 não é raiz da equação 8x mais 3 é igual a 5. O menos 1 foi, vamos ver o 1. Ao substituir x por 1 nessa equação, obtemos 8x mais 3 igual a 5. 8 vezes. Vou trocar o x por 1. 8 vezes 1 mais 3 igual a 5. 8 vezes 1, 8. Mais o 3 igual a 5. Sinais iguais, soma. 8 positivo mais 3 positivo dá 11 positivo, que é igual a 5. Só que 11 não é igual a 5. 11 é 11 unidades e 5 é 5 unidades. São diferentes. Então, o primeiro membro ficou diferente do segundo membro. Então, o 1, aqui nesse caso, ele não é raiz da equação 8x mais 3 igual a 5. O conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Ricardo precisa descobrir a medida do lado de um quadrado, que tem área igual a 49 centímetros quadrados. Então, observamos que um quadrado ele tem 4 lados iguais. E a área, a parte de dentro, ela aqui mede 49 centímetros quadrados. Veja como ele pensou para resolver a situação, considerando que o lado do quadrado mede x. Então, aqui não está dizendo quanto é que vale o lado, está dizendo que vale a área. Então, se o lado vale x, então, para se calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado. E se lado é x, então vai ficar x vezes x. E x vezes x é x ao quadrado. Nesse caso aqui, né? Então, Ricardo pensou o seguinte: preciso resolver a equação x ao quadrado, que é igual a 49. Que número elevado ao quadrado é igual a 49, não é? Então, que número elevado ao quadrado é igual a 49. A gente observa que tanto o 7 negativo como o 7 positivo, se eu elevar ele ao quadrado, porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vai dar 49. E se eu colocar como também um número negativo, entre parênteses elevado ao quadrado, também vai dar 49. Então, podemos verificar que Ricardo ele tem essa razão quando ele pensa aqui que o 7 negativo e o 7 positivo também dá 49. Então, o 7 negativo e o 7 positivo realmente são as raízes da equação. Então, ó, menos 7 ao quadrado é igual a 49. Ricardo pensou que menos 7 ao quadrado também é 49. Porque 7 ao quadrado é 49, que é igual a 49. E o 7 positivo ao quadrado, que é igual a 49. Porque 7 ao quadrado é 49, que é igual a 49. Então, observamos aqui que tanto o menos 7 como o 7 positivo,
ele satisfaz a equação x ao quadrado, que é igual a 49. Entretanto, observe que não faz sentido a medida do lado do quadrado ser um número negativo. Então, não existe medidas de lados com número negativo, né? Não faz sentido. Por isso, apesar de esse número ser raiz da equação, ele não é solução do problema. Portanto, o lado de um quadrado cuja área é 49 centímetros quadrados mede 7 centímetros. Então, o que vai satisfazer a equação é somente o 7. A solução seria o 7 positivo, pois o 7 negativo não tem lógica ser medida de lado, né? Portanto, o lado de um quadrado cuja área é 49 centímetros quadrados mede 7 centímetros. Quando resolvemos uma equação, é necessário saber seu conjunto universo, que é representado pela letra U. O conjunto universo contém todos os números que a incógnita pode assumir. Então, o conjunto universo pode ser os números naturais, pode ser o conjunto dos números inteiros, pode ser o conjunto dos números racionais. As raízes da equação que pertencem ao conjunto universo são as soluções dessa equação e formam o seu conjunto solução. Então, veja aqui esse exemplo. Vamos resolver a equação x ao quadrado é igual a 16, sendo o U, ou seja, o conjunto universo é igual a n. Ou seja, a solução só pode ser um número natural. Então, veja só, que número elevado ao quadrado vai dar 16. A gente observa que é o 4 positivo e o 4 negativo. Só que 4 positivo e 4 negativo são as raízes da equação. Mas na hora de eu colocar a resposta, a solução, só vai ser o número 4 positivo. Por quê? Porque o 4 é um número natural. Aqui diz, a informação diz que o conjunto universo tem que ser do conjunto dos números naturais. E o 4 negativo não é um número natural, ele é um número inteiro. Se aqui fosse número inteiro, tudo bem, as duas respostas fariam sentido. Mas nesse caso aqui está dizendo que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então, a solução aqui é somente o número 4. Então, quando resolvemos uma equação, vamos colocar S, que é solução, igual, abre o conjunto e coloca o número da raiz que satisfaz ao conjunto universo. Vamos resolver a equação x ao quadrado é igual a 16, sendo U igual a Z, ou seja, o conjunto universo aqui seria os números inteiros. Nesse caso aqui, tanto o 4 positivo como o 4 negativo são números inteiros. Então, o conjunto de solução, eu vou colocar os dois resultados. Tanto o número negativo, como o número positivo. Agora, vamos retomar a situação 2 da página 171, que fala que um músico quer compor uma banda com 6 alunos, misturado entre meninos e meninas. O X representa o número de meninas e o Y representa o número de meninos. A quantidade tem que ser igual a 6. Então, deve ser números naturais. Então, a quantidade de alunos aqui tem que ser números naturais, né? Então, a gente observa que há 7 maneiras diferentes. Então, número de meninas, se tiver 0 meninas, ou seja, nenhuma menina, então vai ter 6 meninos. Se tiver uma menina, vai ter 5 meninos, porque 1 mais 5 é 6. Se tiver 2 meninas, vai ter 4 meninos. Se tiver 3 meninas, vai ter 3 meninos. Se tiver 4 meninas, vai ter 2 meninos. Se tiver 5 meninas, vai ter 1 menino. E se tiver 6 meninas, vai ter 0 menino. Ou seja, a soma de meninas com os meninos tem que ser igual a 6. As soluções de uma equação com duas incógnitas, essa equação no caso teria duas incógnitas, pode ser expressa por um par ordenados. Então, quando tem duas letras, vai ter dois valores, um para a letra X e outro para a letra Y, e representada graficamente. Então, veja abaixo como pode representar em um plano que chamamos de plano cartesiano os pares ordenados. Veja só, aqui temos na horizontal e aqui temos na vertical. Então veja só, aqui é o lado das meninas
e na vertical os lados dos meninos. Então, se as meninas for 0, os meninos é 6. Se as meninas for 1, os meninos é 5. Se as meninas forem 2, os meninos são 4. Se as meninas são 3, os meninos também são 3. Se as meninas são 4, os meninos são 2. Se as meninas são 5, os meninos é 1. Se as meninas são 6, não vai ter nenhum menino. E a gente observa que quando colocamos os pares ordenados em um plano cartesiano, vai formar uma reta. Então aqui a figura geométrica vai formar uma reta. A equação x mais y é igual a 6 possui outras raízes, como por exemplo, números negativos e números positivos, como também números decimais. Poderia ter também número fracionário. Entretanto, essas raízes não podem ser solução da situação apresentada, pois x e y representam, respectivamente, o número de meninas e o número de meninos, que pode compor a banda. Portanto, devem ser números naturais. Não existe quantidade de meninos negativos e nem existe quantidade de meninos decimais. Então, nessa situação aqui, nesse problema, ele exige que sejam números naturais, quantidades exatas.